desafio ambiental de Belo Horizonte é a questão das enchentes. A gente precisa otimizar a nossa infraestrutura de chuvas. Já existe hoje uma estrutura que está sendo construída, ampliada, que precisa ser mantido, que é a questão das bacias de contenção, dos piscinões. Isso é algo que deve continuar, mas eu acho que podemos também investir em soluções inovadoras, em soluções tecnológicas. A gente já vê surgir aí no primeiro mundo a questão de asfalto e cimento permeável, que aumenta a infiltração do solo onde é interessante. Por quê? Qual que é o grande problema? O que gera enchente? A gente tem uma cidade com grandes desníveis, diferenças de altitude, e aí a água ela chove no setor mais alto, a gente não tem mais a infiltração do solo por causa de desenvolvimento urbano, a gente cimentou, asfaltou, então a água ela corre de maneira muito rápida para a bacia hidrográfica, que são os nossos rios, alguns cobertos por avenida, outros não. Se a gente conseguir, através da tecnologia do asfalto, do cimento permeável, aumentar essa infiltração, diminuir a quantidade e a velocidade de água que chega na bacia hidrográfica, a gente pode ter uma solução permanente para o problema das enchentes. Eu tenho um projeto, uma meta. Nós reduzimos a médio e longo prazo 2 pontos na temperatura em Belo Horizonte. Isso é possível, já foi feito em países como a Espanha, com arborização, com a criação de novos jardins, com coletas seletivas, com a preocupação em nós termos ônibus que sejam elétricos, não barulhentos, que não poluentes, porque tudo isso junta e torna Belo Horizonte uma cidade de poluição, de ruído muito alto, de problema de calor. Nós perdemos a ventilação quando lá no Vila da Serra, lá na Serra do Curral, os prédios foram construídos. Então nós precisamos, não por imposição, mas conscientizar as pessoas sobre novas áreas verdes que precisam ser feitas, permeabilidade do solo. Nós descobrimos em Belo Horizonte novas áreas para pequenos parques. Porque a gente discute muito grandes áreas, mas nós precisamos identificar quais as regiões da cidade que têm menos cobertura vegetal e criarmos pequenos parques para que a gente possa diminuir a temperatura em nossa capital. Isso é fundamental e só vai ser feito com educação ambiental e um projeto muito firme da prefeitura em fazer com que a capital seja cada vez mais uma cidade sustentável. É um projeto, gente, que me atrai, e que as principais capitais do mundo, aquelas que são melhores para se viver, já implementaram, e a gente pode trazer para Belo Horizonte. É uma questão da prefeitura comandar e dizer para a população como fazer. Primeiro, Belo Horizonte tem que voltar a ser uma cidade-jardim. E o nosso plano de governo é o único plano que trata, de fato, a questão ambiental na sua centralidade. Quando eu fui vereadora, eu criei com a prefeitura um projeto de ecoalfabetização para que Belo Horizonte plantasse por ano mais de 50 mil árvores próximas às escolas. Porque nós entendemos que o caminho para a escola tem que ser o melhor caminho possível. Então, nós iremos escolher locais, terrenos baldios, espaços vazios próximos às escolas para fazer plantios, reconectando a juventude ao meio ambiente, e ali ter aulas de educação climática para criar e plantar novas consciências, até porque a educação climática é importantíssima. Além disso, de trazer Belo Horizonte a ser uma cidade-jardim e não uma cidade estufa como há hoje, porque em 2023 a atual gestão cortou por dia cerca de 20 árvores em média. Um absurdo por dia. Temos que voltar a ser uma cidade-jardim, atualizar a política climática de Belo Horizonte, que é antiga, é de 2011. E essa política climática nós vamos atualizar com novas metas, metas de arborização, metas de despoluição dos seus córregos e rios, metas para despoluir a Lagoa da Pampulha e que Belo Horizonte volte a ser uma cidade atrativa no ponto de vista ambiental. Não essa cidade quente, que tem 4 meses que não chove e que gera problemas respiratórios como que nós estamos. Isso se deve ao fato de as últimas gestões serem gestões anti-verde, anti-ambiental. Meio ambiente de Belo Horizonte hoje é um ponto importante para nós. Belo Horizonte foi reconhecida pela ONU, pelo organismo da ONU, como uma cidade árvore. Por quê? Porque Belo Horizonte são 34 cidades do Brasil. Porque Belo Horizonte tem um programa de manejo de árvores adequado. Belo Horizonte tem 500 mil árvores plantadas. Belo Horizonte, esses 2 últimos anos, plantou quase 50 mil novas árvores e tem planos para o ano que vem, nesses próximos anos, plantar 100 mil árvores em Belo Horizonte. Nós queremos manter isso. Nós temos que fazer no Parque Linear da Pampulha, né? Não, Parque Linear do Onça, desculpa.
que é talvez a obra de meio ambiente mais importante da história de Belo Horizonte. Nós estamos criando condições para as águas serem acomodadas e criando ali um parque para as pessoas poderem aproveitar. Já tiramos mais de 1.500 pessoas dali e vamos fazer esse tipo de trabalho. Estamos criando áreas de refúgio climático da cidade, estamos criando jardins de chuva da cidade, ou seja, estamos procurando tudo para enfrentar essa transição que nós estamos vivendo do clima do mundo, né? Belo Horizonte hoje já passou 2 anos de experiência sem problema, graças a Deus, e espero que a gente continue assim, sabendo defender da enchente, defendendo as pessoas que estão em situação de risco, ou seja, preparando para qualquer tipo de calamidade, está pronta. Sustentabilidade está aqui na página 17 e 18. Nos temas sustentabilidade, parques e praças. Sou autor, como vereador, da Lei do Crédito Verde, que concede benefícios para quem tem captação de água de chuva, painel fotovoltaico. Nós precisamos colocar a nossa cidade no século em que a gente se encontra, com cada casa, cada moradia, cada prédio sendo responsável um pouco pelo cuidado do meio ambiente. Numa cidade, o tecido urbano, em geral, está completamente ocupado já por essas construções. Elas têm que ser sustentáveis. E fazer essa transformação depende muito da prefeitura. Se cada casa nessa cidade, se cada prédio tiver um painel fotovoltaico, nós estamos colaborando muito com o meio ambiente. Então, esse incentivo para a transformação de sustentabilidade das construções é um compromisso não só de um candidato, mas de um vereador que tem atuado por isso. Outro grande projeto é a criação do Parque Metropolitano da Serra do Curral. Para além de preservar esse nosso cartão postal, eu estou falando de criar uma zona de impacto ambiental, preservar uma grande área verde que envolve Belo Horizonte, Sabará e Nova Lima, fazer ali um anel que dê à mobilidade uma outra saída para o eixo sul da cidade e, claro, começar a atuar para ampliar muito o número de árvores de Belo Horizonte, para a gente reduzir esse clima de secura e de calor que nós estamos vivendo, muito diferente dos anos passados. Pois é, meio ambiente é um assunto muito importante, é uma coisa que não pode ficar esquecida nada, né? A gente tem que despoluir, a gente tem que plantar árvores, a gente tem que tomar conta do meio ambiente. Nós temos que olhar a situação do lixo. Hoje, Belo Horizonte recicla menos de 1% de todo o seu lixo que deveria ser reciclado. Como é que pode isso? A gente vê essas pessoas carregando esses carrinhos pesados, 100, puxando na noite 100, 200 quilos na madrugada. Eles não são identificados, não tem uniforme. A gente vê uma asmária muitas vezes esquecida, que é aquela situação de, fica aí, tudo que vai chegando, vocês vão reciclando e não tem um apoio como deveria ter. Conosco vai ter apoio. Lagoa da Pampulha, nós precisamos resolver esse problema da Lagoa da Pampulha de qualquer jeito. Procurei a UFMG um tempo atrás, eles se dispuseram a nos ajudar em vários setores e vou pedir que esse setor também seja verificado por eles. Eu estive conversando com o cônsul, eu e a minha vice, a Luísa Barreto, estivemos conversando com o cônsul do Reino Unido e ele se dispôs a apresentar a tecnologia deles, que é uma das melhores do mundo para despoluir a Lagoa da Pampulha. Eu não sei porque ainda não foram buscar essa tecnologia que está à disposição. Conosco vai ser diferente. Meio ambiente não se brinca, nós temos que pensar no futuro. E outra, você sabia que os carros poluem muito mais que os ônibus? Então nós precisamos tirar os carros da rua, melhorar aí a situação dos ônibus, para que as pessoas que têm carro, deixem os carros em casa e vai andar de ônibus. Polui muito menos. Meio ambiente é tudo e pode contar comigo. Compromisso 1, Serra do Curral sem mineração. Nós não vamos permitir mineração na Serra do Curral. E já estamos em conversa com a ministra Marina Silva, com o presidente Lula, para transformar a Serra do Curral num parque nacional. Se ele é parque nacional, não pode minerar. E a partir de um parque nacional, nós vamos recuperar aquela Serra do Curral e dar ali também uma característica, além do meio ambiente, de turismo. Imagina, nós fazemos ali um parque nacional, nós vamos atrair muito turista. Isso dá muito mais recurso para a cidade, mas muito mais do que a mineração, que geralmente pegam esse minério, mandam para fora a preço quase que de graça, sem pagar imposto, porque o royalty é muito pequeno para uma cidade igual Belo Horizonte, e eles não pagam sequer a Lei Candir. Aliás, com a reforma tributária, tudo isso mudou. Então nós vamos, primeiro, compromisso com a Serra do Curral, mas não é só. A questão ambiental inclui contenção de encostas, inclui a questão das enchentes, que nós temos que cuidar, porque tudo isso é a crise climática. BH não chove tem 4 meses. Fogo nos arredores de Belo Horizonte, impacto ainda mais no meio ambiente. A respiração nossa está péssima. Vocês estão vendo aí a dificuldade que a gente falar durante muito tempo com um clima tão seco.
Então nós vamos ter que plantar mais árvores, vamos ter que combinar isso com o nosso povo, educar os nossos alunos para que eles também, junto com os pais, nos ajudem no amplo programa ambiental para Belo Horizonte. Isso é compromisso inarredável meu e da Bela, nossa vice-prefeita.